Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a minha rinoceptoplastia. Então eu vou responder algumas perguntas e falar como foi a minha cirurgia. A rinoplastia, ela é um procedimento cirúrgico que tem como principal função remodelar o teu nariz. E a rinoceptoplastia, ela combina, além da remodelação do seu nariz, mexer na estética, vai combinar com o tratamento do desvio de septo. Então, junto com a rinoplastia, a gente faz o tratamento do desvio de septo. Tratamento, entre aspas, porque é onde o médico vai mexer ali no teu desvio e vai deixar ele certinho como deveria ser, sem ter o desvio, tá bom? Então essa é a diferença. A rinoplastia é para remodelação e a rinoceptoplastia a gente vai mexer além da modelação no desvio de septo. Tá com vontade de fazer rinoplastia? A primeira coisa que você vai fazer é marcar uma consulta com um cirurgião plástico da tua preferência. Procure sempre um ótimo profissional, porque vai estar na sua... Primeira coisa que a gente vê é o nariz, então você tem que procurar um bom profissional. Então eu marquei a consulta no dia 27 de 1 de 2020, então no mês de janeiro. E a minha consulta foi marcada para o dia 6 de outubro de 2020. Nessa primeira consulta eu conversei um pouquinho com o médico, falei o que eu não gostava no meu nariz. Ele tirou uma foto de lado, de perfil, e colocou no computador e fez tipo uma montagem de como ficaria mais ou menos o meu nariz. Então já ali naquela foto deu para notar muita diferença e eu fiquei muito feliz com o que ele tinha me mostrado. E ele pediu para mim fazer uma tomografia. Na tomografia a gente vai ver a disfunção no funcionamento do nariz. Então eu fiz a tomografia no dia 13 de outubro e no dia 28 de 10 eu voltei para mostrar minha tomografia. Na tomografia constatou que eu tinha desvio de septo. Então nessa segunda consulta ele pediu alguns outros exames. Então raio-x do tórax para ver a saúde dos pulmões, pediu o exame de sangue, aí no exame de sangue a gente vê hemograma, vê tempo de coagulação e pediu que eu passasse num cardiologista para fazer um eletrocardiograma. Então ele pediu mais esses 3 exames. Aí eu fiz todos esses exames e eu tive mais uma consulta antes da cirurgia. Então a última consulta foi no dia 3 de 2 de 2021, que foi um dia antes da minha cirurgia. Nessa última consulta a gente conversou de novo sobre o que me incomodava no nariz, ele me explicou mais detalhes sobre a cirurgia, como seria feita, falou um pouquinho sobre os cuidados que eu teria que ter após a cirurgia e olhou todos os meus outros exames que eu tinha levado e deu então a confirmação para que fosse feita a cirurgia. E no dia 4 de 2 de 2021, então, foi realizada a minha rinoceptoplastia que eu tanto esperava. No procedimento, na cirurgia, eles colocam um split dentro do nariz da gente. É tipo um tubinho assim de silicone e fica ali dentro do nariz por uma semana. E o split fica fixado ali dentro do nariz por um pontinho, segurando ele para ele não entrar lá dentro das vias aéreas, Não descer nem mexer do lugar, então ele fica preso com um ponto. E também a gente tem os pontos aqui embaixo e o molde. E eu coloquei também as fitinhas que são chamadas de tape. Tudo isso é feito enquanto ainda a gente está sedado, dormindo, Anestesiado. E isso fica por uma semana, os splits e o molde, e o taping a gente utiliza de 3 a 4 dias. Eu fiz a cirurgia no dia 4 e fiquei com os splits até o dia 10, com os splits e com o molde. Aí no dia 10 eu tirei o molde, tirei os splits e foi colocado umas fitinhas que eu fiquei por mais uma semana, que é um molde de fita. Daí fica com uma semana que esse molde, volta lá e é tirado e daí você não utiliza mais nenhum molde. Então no dia 17 do 2 eu fui lá, tirei aquele curativo de fitinha e tirei os pontos também. E no dia 8 do 4 de 2021 eu tive o meu retorno de 2 meses. Vamos à primeira pergunta então. É possível escolher o formato do nariz? Não, pessoal. Então você não vai chegar lá com uma foto da Angelina Jolie e falar que quer o nariz igual o dela. Não é bem assim que funciona. Cada rosto tem um formato, Cada pessoa tem um nariz, um tipo de rosto e um corpo. E o nosso nariz tem que ficar em harmonia com o nosso rosto e com o nosso corpo.
Então não adiantava eu chegar lá e falar que eu queria um nariz pequenininho e do jeitinho de uma matriz, de uma modelo, porque não ia ficar legal pra mim. E eu não cheguei lá e falei isso. Então eu cheguei lá e falei que eu não gostava da giba e que meu nariz era um pouco torto e muito longo. E ele falou, você é alta, então o teu nariz não pode ser muito pequenininho, muito curtinho. Então onde foi mais mexido foi no meu desvio, que foi arrumado, na giba que eu tinha, né, aquela calosidade aqui bem elevada, né, bem aparente, e foi dado uma empinadinha no meu nariz, com o que fez que já diminuísse um pouco, mas então você vai ter um nariz pra você. Não adianta chegar lá com a foto de uma outra pessoa e querer ter o nariz dela. O nariz tem que ficar harmonioso com o seu rosto. Cuidados no pré-operatório. Então, é um jejum aí de 8 horas, então a gente vai ficar sem comer e sem beber nada por 8 horas. Isso é muito, muito importante, pessoal. Não quebrem esse jejum, façam isso certinho. Eu fiz o meu jejum de 12 horas, então tem que cuidar bastante com o jejum. Quando a gente vai para cirurgia, não utilizar adornos, nem maquiagem, então vai com a pele totalmente limpa, não utiliza brinco, anel, porque você vai ter que tirar, então deixa isso em casa. Leve com você todos os exames que o médico pediu, desde tomografia da face, raio-x, hemograma, tudo você tem que levar. Alguns cirurgiões pedem para você interromper o uso do anticoncepcional 21 dias antes da cirurgia, mas isso você tem que conversar com o seu médico, tá bom? Qual o tipo de anestesia utilizada? A minha anestesia foi geral. Então você deita na mesa cirúrgica, eles colocam um soro, isso é tudo intravenoso, e no soro então eles vão colocar uma medicação onde você vai dormir. Então ela falou que eu ia ficar um pouquinho tonta, e então quando ela falou aquilo, realmente eu fiquei um pouquinho tonta assim, e em 3 segundos eu apaguei. Daí, quando você apaga, quando você dorme, eles entubam você. Então, a intubação não é feita quando você está acordado. Você já vai estar dormindo quando a intubação vai ser feita. Então, não precisa ter medo, tá? É bem tranquilo. Como é feita essa cirurgia? Ela pode ser feita tanto fechada ou aberta. Na fechada, não vai ter nenhum corte externo aqui. Então, todos os cortes vão ser feitos internamente. A minha foi feita aberta. Então, o corte é feito aqui embaixo da columela. Eles erguem a pele aqui do teu nariz para eles poderem mexer por dentro. Eu não precisei quebrar o osso, então foi feita apenas uma raspagem por conta da giba. Ele lixou, né, fez uma raspagem do osso. Algumas pessoas precisam usar cartilagem, então geralmente tirado da costela para colocar no nariz. Mas isso também depende de cada pessoa, não precisa tirar de nenhum lugar cartilagem. Ele utilizou tudo que tinha no nariz, colocou um pouquinho aqui nessa parte porque era bastante afundada, então eles colocam tipo um enxerto. E aqui no nariz também tem pessoas que eles colocam um pouquinho de cartilagem para ter mais sustentação à ponta do nariz. Mas isso vai depender, tá? De cirurgia para cirurgia, de pessoa para pessoa, o teu médico vai explicar. E às vezes durante a cirurgia é preciso que seja realizado essa tiragem da cartilagem da costela para fazer sustentação no teu nariz. Ocorre sangramento após a cirurgia? O sangramento ocorre, é normal. Normalmente ocorre o sangramento aí de 2 a 3 dias, mas é pouco sangramento, pouco sangue. No meu caso durou 3 dias e foi bem pouquinho, então super normal. Como é o pós-operatório da rinoplastia? Então você vai fazer um repouso aí de 7 dias, depois você pode retornar às suas atividades diárias. Não se expor ao sol, não fazer atividade física aí no primeiro mês, então ir para academia, sair correndo aí, então fica mesmo mais tranquila, mais relaxada, para você ter uma boa recuperação. Você vai utilizar também um molde na primeira semana, então não molhe esse molde, não mexe nesse molde. Se o molde se soltar, vá no médico. E também é bom não utilizar óculos aí por uns 2 meses, porque pode ficar marcado o pezinho do óculos. Como fica a respiração após a rinoplastia? A respiração é um pouco comprometida, porque o nosso nariz incha depois da cirurgia.
Então a aparência dele por fora fica inchado e dentro também fica bem inchado. Então por isso que fica comprometido um pouco a nossa respiração. No meu caso, passava um pouco de ar, então quando eu respirava passava um pouco de ar. Não sei se vocês conseguem escutar, vou aproximar mais. Mas eu sim, não, mas parecia que não era suficiente para mim ficar respirando só pelo nariz. Durante o dia eu até conseguia respirar um pouco mais pelo nariz, mas quando eu ia dormir, aí eu não conseguia ficar respirando pelo nariz e eu respirava pela boca e foi bem difícil aí para mim dormir na primeira semana. Mas não é nada que você precisa ter medo. Meu Deus, não vou conseguir respirar. Você respira pela boca. A sensação é como se você tivesse bem gripada. Eu vejo que bastante gente tem medo de fazer a cirurgia por causa de respirar. Não precisa ter medo, é bem tranquilo, tá? Respira pela boca como se você tivesse gripado. Tem que fazer bem a lavagem do nariz. Então você vai utilizar aí a seringa, coloca o soro fisiológico, faz direitinho para ir tirando aquele sangue, tirando o muco que tem dentro, para não criar crosta no teu nariz, porque senão depois é ruim, porque daí ela vai ter que tirar ali com uma pinça quando você ir no retorno. Então deixa o teu nariz bem limpinho. Isso vai facilitar a passagem de ar tendo o teu nariz bem limpo. Então lava direitinho esse nariz. Bom, pessoal, eu quero mostrar para vocês como eu faço para lavar o meu nariz. Coloco o soro aqui dentro. Aqui tem 10 ml. E como que a gente vai fazer? Então a gente vem na pia e a gente vai ficar de frente assim, aí abrir a boca, vai virar o nariz e tipo, se eu colocar aqui nessa narina, eu vou virar a cabeça pro lado que tem que sair. Se eu fizer desse lado, eu vou virar a cabeça para esse lado aqui. Daí você abre a boca e vira a cabeça, coloca a cabeça um pouco para frente e aperta, não muito rápido, mas também não muito devagar. Vou mostrar para vocês. Então, ó, vou virar a cabeça, vou colocar a seringa aqui, vou abrir a boca e vou virar a cabeça, tá? Aí você vai sentir às vezes que vem na garganta um pouco, mas não é nada demais, tá, pessoal? Vai sair por esse nariz que você colocou, vai sair um pouco por esse, tá? Vai sair um pouco pela boca, não tem problema. Não precisa ter medo que vocês não vão se afogar, tá? E não vai para nenhum canal errado. Não respira enquanto estiver fazendo isso. Quando estiver colocando o soro dentro, não respira. Eu fazia lavagem no meu nariz bastante vezes ao dia, então não adianta fazer uma vez só. Lava o teu nariz o máximo possível com soro fisiológico e aplica o outro medicamento que teu médico receitou. Então lava direitinho o teu nariz para ajudar na passagem de ar, porque cria bastante muco, tem sangue também, então a lavagem ajuda bastante. Qual a posição para dormir logo após a cirurgia? Então você tem que dormir com a cabeça um pouco elevada. Então eu dormi um mês de barriga para cima, com a cabeça mais elevada, e eu utilizei também bastante o travesseirinho de pescoço, porque você não pode virar teu rosto enquanto você está dormindo. Se virar, vai encostar o teu nariz no travesseiro e a gente não pode ter essa compressão externa. Então durma assim, mais sentadinho, com a cabeça virada para frente. E se você tiver o travesseirinho de pescoço, ajuda bastante para você não ficar virando teu nariz, porque o travesseirinho segura assim, então ajuda bastante quando a gente for dormir. O pós-operatório é doloroso? Essa é uma pergunta que muita gente faz e muita gente não faz a cirurgia por medo de dor. Gente, não dói nada. Então, se você sentir alguma dor, algum desconforto, toma um analgésico que já vai passar. Eu tomei analgésico acho que 2 vezes ao dia, junto com o antibiótico eu tomava e eu não senti nada de dor. Muita gente vem me perguntar, Stephanie, tá doendo? Dói? Como tá sendo o pós-cirúrgico? Então, pessoal, não dói. Meu cachorro não deixa eu gravar vídeo, é incrível. Dexter! Então, pessoal, não dói nada. Eu não senti dor nenhuma. Por quanto tempo é utilizado o curativo? Lá dentro do centro cirúrgico, o médico já coloca o molde no teu nariz, que você vai ficar por 1 semana com esse molde.
e no meu caso foi colocado os splits também. O split é fixado com um pontinho. Depois de uma semana, você vai no cirurgião e ele vai tirar esse molde e os splits. Confesso que doeu um pouco para tirar o molde, tirar o split, tirar os pontos. Doeu um pouquinho que até escorreu uma lágrima do meu olho, mas não por eu querer chorar, mas é por reação do teu próprio corpo. Porque tá tudo tão delicado ali, tudo tão sensível, que vai doer um pouco sim. Mas fiquem tranquilos que não é nada assim também tão exagerado, mas dói um pouco. O nariz fica muito tempo inchado? Então, sim, fica um tempo inchado, pessoal. Eu tô com 2 meses de cirurgia e o meu nariz ainda tá bem inchado. Então, vai aí uns 6 meses para ele dar uma boa desinchada e para o resultado final, 1 ano. Então, no decorrer dos meses, o seu nariz vai mudando. Todo dia você vai acordar com um nariz. Às vezes ele acorda mais inchado, às vezes menos inchado, mas isso é normal. E 6 meses depois que você faz a cirurgia, você já tem um resultado excelente, tá? Então, vamos ver aí no decorrer dos meses como vai ficando meu nariz. Quero falar um pouquinho da pontinha do nariz. Então, faz 2 meses que eu fiz a cirurgia. Já tá voltando a sensação do nariz. Antes estava bem dormente, então eu passava a mão assim, colocava, ele estava amortecido mesmo. É uma sensação estranha, mas aos poucos ele vai voltando. Então, 2 meses depois, o meu nariz já passou aquela sensação de dormência, porém ele tá bem durinho ainda na ponta. A ponta dele aqui é bem durinha. Demora aí até 1 ano, às vezes, para você voltar a sentir direitinho o teu nariz, assim, passar essa dormência. Outra coisa, o lábio. Então, quando eu ia sorrir, ali nos primeiros dias, então a parte de cima aqui não mexia. Então, nem apareciam quase meus dentes aqui superiores, né? Não mexia essa parte de cima do meu lábio aqui. Tava tudo imobilizado, como se estivesse anestesiado aqui, então ele não se movimentava. Mas isso durou acho que uns 15 dias mais ou menos, aí voltou ao normal. Não tô tendo movimento ainda aqui, tô. Quando eu vou sorrir, ó. Tá vendo? Que não mexe. Ó. Esse é o sorriso que eu estou tendo. Mas é normal, pessoal, então aqui ficar sem se mexer aí nos primeiros dias, ficar menos móvel essa parte de cima, mas não é nada que atrapalhe. Próxima pergunta. As cicatrizes externas. Agora eu tô maquiada, então não dá pra ver, mas é uma cicatriz bem pequenininha aqui embaixo, é quase imperceptível, você tem que ver ir muito perto da pessoa para conseguir enxergar. Vou deixar uma imagem aqui para vocês verem como que é essa cicatriz, tá? Sem maquiagem, daí dá pra ver um pouquinho mais. Ficou hematomas? No meu caso, eu não tive nenhum hematoma. Eu utilizei o taping, pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre o taping. A aplicação do taping é realizada ainda dentro do centro cirúrgico, então você vai estar dormindo ainda quando o profissional colocar o taping no seu rosto. No meu caso, não foi o meu médico que fez, foi uma pessoa especializada no taping que colocou para mim. O tape é utilizado então para o tratamento e prevenção do edema, que é quando você fica inchada, fica uma bola assim no rosto. Então o taping ajuda bastante nisso. É utilizado para dor e também para equimose, que é aquele sangramento no tecido subcutâneo, que fica aquela mancha roxa. Então o taping ajuda nisso também. E ele ajuda na drenagem vascular e linfática. Então, se você puder, coloca o taping, porque ele ajuda bastante aí na recuperação da rinoplastia. Eu paguei R$300 então no taping, para a pessoa colocar o taping no meu rosto. A próxima pergunta é: qual o valor da rinoplastia? O preço médio de uma rinoplastia varia de 8 mil até 25 mil, mais ou menos nessa faixa de preço. Então, pessoal, a minha cirurgia custou R$17 mil. Eu paguei R$12 mil e o meu plano de saúde pagou o restante. Como eu paguei à vista, também tem um desconto. Mas então eu paguei 12 e o plano de saúde pagou o restante.
por conta que eu tinha problema funcional, não era só estética. O valor varia bastante de médico para médico, então isso vai depender de onde você mora e o médico que você vai fazer a sua rinoplastia. Quem foi o seu cirurgião? O meu cirurgião foi o Dr. Dalton Volpato, que eu sei ele atende em Medianeira, Foz do Iguaçu e Curitiba, se eu não me engano. Mas vocês podem achar ele aí no Instagram como Clínica Volpato. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês verem, vou deixar na descrição aqui do vídeo também. E vocês podem entrar em contato para marcar uma consulta com ele. O Dr. Dalton é uma pessoa muito querida, muito atenciosa. E está atento aí nos mínimos detalhes do nariz, e ele também faz outras cirurgias plásticas. Entre em contato então e agende a sua consulta com o Dr. Dalton Volpato. E o vídeo era esse, então, respondendo algumas perguntas, algumas dúvidas. Se gostou do vídeo, já deixa um like, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para estar sempre dentro das novidades que eu trago aqui para o canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!